Houve cidades no passado que já foram centro dos impérios mais poderosos do mundo. Capitais que controlavam o comércio, a guerra e as riquezas da antiguidade. Mas, com o passar dos séculos, muitas delas desapareceram completamente do mapa e foram esquecidas pela história. Neste vídeo, vamos conhecer as antigas cidades capitais que um dia governaram toda a região, mas hoje em dia, a maioria das pessoas nem sabe que elas existiram. Antes de começarmos, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. E agora, vamos começar. Susa. Antes mesmo de Persépolis se tornar o centro do poder, já existia uma cidade que controlava o comércio e a política na região do Oriente Médio há muito tempo. Essa cidade era Susa. Ela está localizada atualmente no sudoeste do Irã, perto das antigas rotas que ligavam a Mesopotâmia ao Planalto iraniano. Devido à sua localização, tornou-se um ponto de encontro de várias culturas, línguas e impérios por milênios. De acordo com os arqueólogos, Susa é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Há evidências que remontam ao redor do 5º milênio antes de Cristo do primeiro assentamento aqui. Antes mesmo da ascensão da Pérsia, este já era o centro do antigo reino de Elam. Foi aqui que surgiu o próprio sistema de escrita dos elamitas, e também onde eles construíram seus templos e centros administrativos mais importantes. Em outras palavras, esta não é apenas uma cidade comum, ela foi uma capital política e religiosa de uma civilização poderosa, que hoje em dia quase todo mundo já esqueceu. Mas Susa ficou ainda mais famosa quando chegou o Império Persa. À medida que as rotas comerciais mudavam e o centro do poder se transferia para outras cidades, a influência de Susa foi enfraquecendo aos poucos. Quando o Império Seleucida ganhou força após as conquistas de Alexandre o Grande, a antiga cidade ficou ainda mais esquecida. Com o passar do tempo, ela foi coberta pela terra e pela história. Mas, no final do século XIX até o início do século XX, o interesse por Susa ressurgiu depois que arqueólogos franceses realizaram grandes escavações. Eles descobriram milhares de artefatos, desde tabuletas de argila até grandes partes do palácio. Hoje, Susa é reconhecida como um importante patrimônio mundial da Unesco, mas apesar disso, ela ainda costuma ser ofuscada por nomes mais famosos como Babilônia ou Persépolis, porque por um longo período de tempo, Susa foi um dos lugares onde as culturas da Mesopotâmia, Pérsia e Elão se encontraram. Uma cidade que já foi o coração de um dos maiores impérios do mundo antigo, Axum. Na parte norte da atual Etiópia, existem enormes monumentos de pedra que ainda permanecem de pé até hoje. Eles se parecem com arranha-céus modernos, esculpidos a partir de um único bloco de pedra. Estes são os obeliscos de Axum, antiga capital do poderoso reino de Axum. Muitas pessoas quase não sabem nada sobre isso. Mas, no auge de seu poder, escritores romanos e bizantinos reconheciam Axum como uma das civilizações mais importantes do mundo, junto com a Pérsia, Índia e China. Por estar perto do Mar Vermelho, Axum se tornou um centro de comércio internacional entre a África, o Oriente Médio e a Índia. Por aqui passavam marfim, ouro, olíbano e outros produtos valiosos, enquanto tecidos, vidro e especiarias chegavam de outras partes do mundo. Numa época em que o transporte global ainda era limitado, ter o controle das rotas comerciais era uma grande vantagem, e foi isso que enriqueceu Axum. No século IV d.C., houve uma grande mudança no reino. O rei Izana se converteu ao cristianismo e, com o tempo, o cristianismo realmente se tornou a religião oficial do Estado. Por isso, a Etiópia foi um dos primeiros países a adotar o cristianismo como religião oficial. Até hoje, essa influência ainda pode ser vista nas tradições ortodoxas etíopes. No século VII, o controle das rotas comerciais do Mar Vermelho mudou após a expansão dos potências islâmicas na região. A economia do reino foi gradualmente afetada e sua influência no comércio internacional diminuiu. À medida que a renda e as conexões com outras partes do mundo desapareciam, o centro do poder começou a se deslocar para outro lugar. Com o tempo, Axum foi deixada como uma cidade silenciosa, cheia de ruínas e monumentos. Mas mesmo com o enfraquecimento do reino, sua contribuição para a história não desapareceu. Hattusa, no meio das montanhas da atual Turquia, existem as ruínas de uma cidade que uma vez foi temida pelos reis do Egito e por outras potências do Oriente Médio. Essa cidade era Hattusa.
Atualmente, ela não é tão conhecida quanto Roma ou Atenas, mas durante o final da Idade do Bronze, os hititas estavam entre as potências mais fortes do mundo. Eles controlavam grande parte da Anatólia e competiam com o Egito, a Assíria e a Babilônia, em termos militares e diplomáticos. E o centro de tudo isso era Hattusa. A cidade era cercada por muralhas fortes que seguiam o terreno rochoso do local. Não era fácil para os inimigos entrarem aqui. Uma das partes mais famosas da cidade é o Portão do Leão, uma entrada monumental com leões esculpidos como símbolo de proteção e poder. Há também o Portão do Rei, que possui um relevo esculpido de um guerreiro ou deus. Isso mostra o quanto era importante para os hititas unir política, religião e poder militar. Os hititas eram conhecidos por adaptar deuses e crenças de diferentes culturas com as quais tinham contato. Por causa disso, o sistema religioso deles se tornou uma mistura de várias influências. Dentro da cidade havia grandes templos. Eles eram dedicados aos seus principais deuses, incluindo o deus da tempestade, Teshobe, e a deusa do sol, Arina. Arqueólogos encontraram dezenas de milhares de tábuas de argila com escrita cuneiforme aqui. Por causa dessas tábuas, os historiadores entenderam melhor como os hititas governavam, como faziam leis e como negociavam com outros reinos. No século 13 a.C., após uma longa tensão entre o Império Hitita e o Egito, foi firmado um tratado de paz. Assim foi feito entre o rei hitita Hattusili III e o faraó egípcio Ramsés II. Esse tratado é muito conhecido hoje porque é considerado um dos mais antigos tratados internacionais de paz ainda existentes na história. Cópias desse tratado foram encontradas tanto no Egito quanto em Hattusa. E como símbolo da chamada diplomacia antiga, há até uma réplica dele hoje na sede das Nações Unidas em Nova York. Por volta de 1200 a.C., houve uma série de tumultos no Mediterrâneo e no Oriente Próximo. Muitas cidades e reinos caíram devido a uma combinação de invasões, conflitos internos, colapso econômico e enfraquecimento das redes de comércio. Hoje, Hattusa é um patrimônio mundial da Unesco. E mesmo que não seja tão famosa quanto outras capitais antigas, esta cidade é importante porque mostra que, mesmo em um período muito inicial da história, já existiam governos complexos, diplomacia internacional e grandes cidades capazes de competir com os impérios mais poderosos de sua época. Tushpa, no leste da Turquia, ao lado de um enorme lago chamado Lago Van, existe uma antiga fortaleza de pedra construída sobre uma colina íngreme. À primeira vista, parece apenas uma ruína comum, mas há mais de 2000 anos, este era o centro de um dos reinos mais poderosos da região. Esta é Tushpa, a antiga capital do reino de Urartu. Enquanto a Assíria estava ocupada expandindo sua influência na Mesopotâmia, outro reino estava silenciosamente crescendo nas regiões montanhosas da Anatólia, e esse era Urartu. Embora hoje não seja tão famoso quanto a Babilônia ou a Pérsia, foi um sério rival do Império Assírio por volta do século VI antes da Era Comum, e o coração desse reino era Tushpa. Dentro da cidade havia palácios, complexos de armazenamento e templos construídos para seus deuses. Os urartianos também eram conhecidos por seus avançados sistemas de irrigação, canais e redes de água que ajudaram a sustentar a agricultura na região árida ao redor do Lago Van. Quando a tecnologia era limitada, controlar a água naquele terreno era uma grande conquista. Por causa disso, a produção de alimentos se tornou mais estável e a economia deles ficou mais forte. Os urartianos usaram sua língua com uma versão adaptada do sistema de escrita cuneiforme assírio. Por causa das inscrições encontradas em pedras e edifícios, os historiadores aprenderam mais sobre como eles governavam seu reino e como demonstravam o poder de seus reis. No século VI, antes da Era Comum, o Urartu acabou caindo completamente devido a uma combinação de ataques externos e decadência interna. Quando o Império Persa se expandiu para incluir a região sob o controle da Pérsia, Tushpa foi deixada como uma cidade abandonada. Até hoje ainda permanecem de pé algumas partes da fortaleza de Van, incluindo as muralhas, escadas e câmaras escavadas diretamente na rocha. É como um lembrete silencioso de um reino que já foi uma grande potência no Oriente Próximo. E mesmo que não seja tão conhecido na história convencional, Tushpa é importante porque mostra que, além dos impérios mais famosos, existiam outras civilizações avançadas, com sua própria identidade, engenharia e poder militar.
Meron está localizada na margem leste do rio Nilo e foi a capital do reino de Cush do século IV antes da Era Comum até o século IV da Era Comum. No início, o centro de poder de Cush ficava em Napata, mas depois eles transferiram a capital para Meron. Um dos motivos mais importantes para isso foi o acesso da região aos depósitos de minério de ferro. Meroé se tornou um importante centro de produção de ferro. De acordo com escritores antigos, a fumaça era densa ao redor da cidade devido ao grande número de fornos e operações de fundição ali. E isso é apoiado por evidências arqueológicas, pois até hoje ainda podem ser vistos grandes montes de escória e vestígios da produção de ferro no local. O controle sobre a produção de ferramentas e armas de ferro estava diretamente ligado ao poder militar e econômico. Enquanto muitos reinos ainda dependiam de materiais importados, Meroé já tinha a capacidade de fabricar seus próprios utensílios e armas. Os reis de Cush também construíram templos, palácios e pirâmides. Embora as pirâmides de Meroé fossem menores do que as do Egito, seu design era mais íngreme, e mais de 200 pirâmides ainda permanecem na região hoje, sendo uma das maiores concentrações de estruturas piramidais do mundo. No século I a.C., depois que Roma conquistou o Egito, houve tensão entre Cux e o Império Romano. De acordo com fontes romanas, Amanirenas lutou contra as forças de Augusto e Cush conseguiu manter sua independência após um acordo de paz. Numa época em que quase nada podia impedir a expansão de Roma, houve um reino africano que negociou com sucesso e permaneceu independente por muito tempo. Mas quando chegou o século IV a.C., Meroé começou a enfraquecer. As rotas comerciais mudaram, sua influência na região diminuiu e o reino de Aksum no leste ficou mais forte. Com o tempo, a cidade foi abandonada e gradualmente desapareceu da memória do mundo. No século XIX, exploradores europeus redescobriram suas ruínas. E foi aí que o interesse arqueológico moderno começou novamente, no reino que já foi um dos mais poderosos da África. Ani, na fronteira da atual Turquia com a Armênia, há uma cidade abandonada cercada por campos de grama e penhascos. À primeira vista, parece apenas uma coleção silenciosa de ruínas, mas na Idade Média foi uma das cidades mais ricas e belas da região. Esta é Ani, antiga capital do reino armênio dos Bagrátidas. Nos séculos X e XI, Ani estava no auge do seu poder. Por estar situada entre as rotas comerciais que ligavam o Império Bizantino, a Pérsia e o mundo árabe, a cidade enriqueceu rapidamente. Há historiadores que acreditam que sua população chegou a mais de 100 mil habitantes. Nos anos de auge, esse era um número enorme para uma cidade medieval. E devido à quantidade de igrejas e mosteiros ali, Ani ficou conhecida como a cidade das 1001 igrejas. Mas não é só a quantidade que faz a cidade ser especial. Um dos edifícios mais famosos ali é a Catedral de Ani, que foi projetada pelo arquiteto armênio chamado Tardad. Ele também ajudou na restauração da Hagia Sofia, após danos causados por um terremoto no período bizantino. Pode-se notar nos edifícios de Ani o distinto estilo armênio, com cúpulas altas, entalhes detalhados em pedra e um design que dizem ter influenciado até mesmo partes da arquitetura medieval posterior. No século XIII, chegaram as invasões mongóis que enfraqueceram as rotas comerciais e a defesa da cidade. Ao mesmo tempo, vários terremotos atingiram a região. Aos poucos, as igrejas, muralhas e infraestrutura de Ani foram sendo destruídas. À medida que o comércio mudava e as regiões se transformavam, a cidade foi perdendo seu antigo vigor até ser praticamente abandonada no século XVII. A antiga capital movimentada tornou-se uma cidade fantasma. No século XIX, Ani voltou a chamar a atenção de viajantes e arqueólogos europeus. Espalharam-se imagens das igrejas abandonadas e das enormes ruínas do local. E o interesse mundial pela civilização armênia medieval foi reacendido. Hoje, Ani é um patrimônio mundial da Unesco. E mesmo que não seja tão famosa quanto Constantinopla ou Jerusalém, essa cidade é importante porque mostra o quão avançada e rica era a cultura armênia durante a Idade Média. Uma civilização que muitas vezes não recebe atenção suficiente na história convencional. Taxila. Ela está localizada no atual Paquistão e por muitos séculos foi um centro de política, comércio, educação e cultura no antigo sul da Ásia. Muitos impérios passaram e controlaram Taxila. Ela ficou sob o domínio do Império Persa. Alexandre o Grande também passou por lá, e Taxila passou a fazer parte do Império Maurya,
e foi realmente influenciada pelos indo-gregos e pelo Império Kushã. Assim, a cidade tornou-se uma mistura única de influências persas, gregas, indianas e da Ásia Central. Historiadores gregos dizem que Taxila recebeu Alexandre pacificamente por volta de BCE. Isso mostra que a cidade já estava acostumada a mudanças de governantes e conexões internacionais. Sob o governo de Chandragupta Maurya e especialmente de Ashoka, a cidade tornou-se um importante centro administrativo e budista. Ashoka foi governador de Taxila antes de virar imperador. À medida que o budismo se espalhava pela Ásia, Taxila tornou-se um dos mais importantes centros de aprendizado e cultura budista. Na arte de Gandhara, a fusão das tradições artísticas gregas e indianas é claramente visível. Aqui foram feitas algumas das primeiras representações humanizadas de Buda, um estilo que mais tarde se espalhou por várias partes da Ásia. Em resumo, Taxila teve uma grande influência na identidade visual do budismo. Ela foi repetidamente invadida em diferentes épocas, inclusive pelos hunos no século V da Era Comum. À medida que as rotas comerciais e os centros políticos também mudavam, Taxila foi sendo gradualmente abandonada. Com o passar do tempo, ela foi coberta pela terra e esquecida por muitos séculos. Até que no século XX, suas vastas ruínas foram escavadas novamente, incluindo templos, estupas, muralhas da cidade e bairros residenciais. E a cada camada de escavação fica ainda mais claro o quão diversa e conectada era essa antiga cidade com várias civilizações do mundo. Cartago. Se houve uma cidade que quase se tornou a maior rival de Roma na antiguidade, essa foi Cartago. Ela está localizada na costa da atual Tunísia e começou como uma colônia de colonizadores fenícios vindos de Tiro por volta do século IX a.C. Mas com o passar do tempo, Cartago cresceu de uma simples colônia comercial para um vasto império marítimo. Ela controlava partes do norte da África, Espanha, Sicília e outros territórios estratégicos do Mediterrâneo. A chave do poder de Cartago era o mar. Cartago era conhecida por seu porto militar circular, que podia abrigar mais de 200 navios de guerra. De acordo com as reconstruções de historiadores e arqueólogos, suas docas, estaleiros e depósitos eram extremamente organizados. Por causa disso, Cartago dominou o comércio no Mediterrâneo por muitos séculos. Mas não foi só o comércio que destacou a cidade. Em 146 a.C., após a Terceira Guerra Púnica, as forças romanas, sob o comando de Cipião Emiliano, destruíram Cartago. Segundo fontes antigas, a cidade foi incendiada, muitos morreram ou foram escravizados, e Roma tomou posse definitiva do território. Posteriormente, os romanos reconstruíram a cidade. Na época de Júlio César e Augusto, ela voltou a ser um importante centro da África romana. Cartago é lembrada como inimiga de Roma, mas seu papel foi muito mais importante para si mesma. Isso porque, durante muitos séculos, foi um centro de comércio, inovação naval e cultura mediterrânea que ajudou a moldar o mundo antigo.